participação da Aline aqui no quadro Transformando a Aprendizagem, sempre trazendo aí uma conversa bacana aí com você de casa. Bom dia, Aline. Bom dia, Silvano. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, seguidores. Bem, bora lá, né, Aline? Bora lá, Silvano. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o desenvolvimento humano, mas trazendo mais para o aspecto emocional. Eu sempre falo, né, que o desenvolvimento humano é um todo, né, mas que tem diversos aspectos. O cognitivo, a linguagem, o motor, o social e o emocional. Mas o emocional, muitas vezes, ele é ignorado ou até mesmo, né, pouco falado. As pessoas, às vezes, não importam muito. Eu quero estimular o aspecto cognitivo da minha criança, do meu adolescente, até mesmo adulto. Eu quero ter mais atenção, quero ter um raciocínio melhor, então eu quero estimular o cognitivo, eu quero estimular o desenvolvimento motor, né? Então praticar atividade física, né? Praticar ali o movimento mesmo, de alguma forma, para estimular o desenvolvimento motor. A linguagem também, estimular as diversas formas de se comunicar, de se expressar, de falar, de escrever, tudo isso a gente preocupa muito em estimular. E também o social, né? Sair, interagir mais com os outros. Mas e o emocional? Como que fica? Porque o emocional, ele está diretamente ligado com todos os outros esses aspectos. Porque se o emocional estiver com alguma dificuldade, com alguma lacuna, abalado de alguma forma, ele vai refletir em todos os outros aspectos. Então a gente pensa, uma pessoa que está com dificuldade de lidar com seus problemas pessoais, de lidar com situações difíceis, porque está com seu emocional abalado, como que ela vai se desenvolver tranquilamente nos outros aspectos, né? É mais difícil. Você pode pensar, uma pessoa que está triste, que está com baixa autoestima, que está um pouco até mesmo deprimida, ela não vai bem no trabalho, ela não vai bem, se é um estudante, ele não vai bem na escola, se é um adulto, não consegue ir bem no trabalho, aí começa a ter dificuldade de relacionamento, começa a ter diversas questões, e que, se não cuidado, vai para problemas piores, né? Problemas psicológicos, até doenças mentais. Então a gente sabe disso. Então, mas esse cuidado com o emocional, a gente não tem que cuidar, não é depois que a pessoa já está depressiva ou depois que já está com crise de ansiedade. Claro que tem que cuidar. Mas a gente tem que preocupar antes com as crianças, com o adolescente, até mesmo o adulto, cuidar desse lado emocional. Como que você está se sentindo? Como que você está fazendo o seu filho se sentir? Eu sempre falo, né, da parentalidade, do tratar com gentileza, tratar com respeito, mesmo colocando limite, ser firme, mas com gentileza, ter esse cuidado do respeito. Porque às vezes, enquanto adultos, a gente quer mostrar para a criança ou para o adolescente que ele está tendo algum comportamento inadequado, e o que acontece? Às vezes, nessa vontade de ir lá dizer que não pode interromper aquele comportamento, a gente age de forma desrespeitosa. E esse agir de forma desrespeitosa, muitas vezes, pode interferir muito no emocional daquele indivíduo. Então, ele pode começar a se sentir incapaz, pode começar a sentir que ele não consegue, que ele não é útil, e ele começa a criar milhões de coisas que você não teve a intenção de causar nele, mas ele se sentiu assim naquele momento que ele foi repreendido, da forma que ele foi repreendido, né? Que eu sempre falo, não é que eu estou dizendo que não pode colocar limite, não é que eu estou dizendo que não pode ser firme, mas você tem que ter o mínimo de respeito, o cuidado de, às vezes você vira para uma criança e diz, engole o choro. Quando você fala para ela engolir o choro, você está privando ela de expressar a emoção que ela está sentindo, expressar um sentimento. Você não está ensinando ela a direcionar aquilo, né? Porque não é que você tem que deixar ela chorar horas, né? Mas você tem que tentar direcionar, procurar entender, validar aquela emoção. Olha, eu sei que você está triste por causa disso, eu também fico quando alguma coisa não fica legal, mas tentar direcionar para validar aquela emoção, ela entender que é normal sentir aquela emoção, mas também entender o que fazer com aquela emoção. Né? Então, você sendo o adulto da história, da situação, você tem que ter esse dever de direcionar. E muitas vezes nem nós mesmos, né, adultos, conseguimos direcionar as nossas emoções. Conseguimos conduzir. Como que a gente vai ensinar nossas crianças? Então, o que eu quero dizer hoje
para pensar sobre o desenvolvimento, pensando no aspecto emocional, não só das crianças e adolescentes, mas também do adulto. Você, enquanto pai, enquanto adulto, como que está o seu emocional? Se você está bem resolvido, se você não está tendo questões que às vezes você precisa de ajuda para resolver, e como que você está passando isso para os seus filhos, que às vezes você na tentativa de acertar, esteja errando, né? Então esteja ensinando ele uma forma diferente de lidar, que às vezes ele até vai conseguir lidar ali por um tempo, mas chega uma época que vem a baixa autoestima, a tristeza, aí começa a querer se isolar, começa a não querer ou querer desafiar o tempo todo porque não está sabendo lidar com suas emoções, e começa a ter aí diversos comportamentos, né, inadequados que vão surgindo, mas que no fundo pode ser, não estou dizendo que seja sempre, mas que no fundo pode ser uma forma de reagir àquela situação que ela não sabe lidar. É igual quando eu já falei em outros momentos da raiva, por exemplo, a criança, uma adolescente, quando sente raiva, a tendência é agredir o outro, é gritar, é falar mais alto, é ser ríspido mesmo, mas porque não sabe como agir. Então, cabe a nós, né, ensiná-lo ó, não tem problema sentir raiva. A gente pode sentir raiva, criança pode sentir raiva, adulto pode sentir raiva, mulher pode sentir raiva, homem pode sentir raiva, não tem problema, isso é uma emoção do nosso organismo. Mas o que vai dizer como lidar é o que eu faço com essa raiva. Quando eu sinto raiva, eu tento me acalmar, eu encontro estratégia para me acalmar. Será que eu tenho usado estratégia, tenho ensinado essa estratégia para as crianças e adolescentes? Como me acalmar? O que fazer em diversas situações quando eu sinto raiva? Ou quando eu sinto aquele medo, aquele desespero? O que eu faço? Porque às vezes a criança pode ter um medo ali momentâneo, mas se você, de alguma forma, obriga ela... um exemplo, criança que tem medo do escuro. A criança tem medo do escuro. Aí você quer obrigar ela a dormir no escuro porque não tem problema nenhum. Você não está mostrando para ela que não tem problema nenhum. É uma coisa irracional, porque ela cria muitos pensamentos que vai acontecer coisa ruim, então ela não consegue conduzir aquilo. E você tem que ir lá ajudar ela a se conectar com a realidade, ver que não tem problema nenhum. E aos poucos incentivando ela, um dia colocando a luz do cômodo ao lado acesa em vez da do quarto, ou depois aos poucos sempre conversando, ou aos poucos colocando o abajur, até que um dia ela consiga dormir no escuro. Mas não é obrigando. Se você obriga, primeiro ela vai perdendo a confiança com você, segundo, o medo vai aumentar cada vez mais, aí pode virar um pânico, né? Então assim, a questão emocional ela é muito delicada. Quando você não sabe lidar, ela transforma em coisas piores e muito maiores. Então assim, quando a gente fica sabendo de alguma notícia de suicídio, principalmente de jovens, fica todo mundo assim, nossa, mas tão jovem, tinha a vida toda pela frente, fica todo mundo preocupado, e realmente a gente tem que ficar preocupado. Mas a gente tem que começar a olhar para trás e começar a olhar para as outras. Será que pode estar levando isso? Começar a perceber alguns sinais quando está tendo alguns comportamentos diferentes para poder estar ali ajudando aquele indivíduo. Porque às vezes quando ele começa a se isolar, você acha que tá querendo chamar atenção. Ele começa a ter alguns comportamentos assim diferentes. Não, é porque é mimado. Então assim, tem que saber ponderar. Não é passar a mão na cabeça, mas saber ter um cuidado com o estado emocional das pessoas, que o estado emocional ele é muito importante, ele interfere em todos os outros aspectos, e uma pessoa que está com o emocional abalado, ela não vai conseguir aprender, ela não vai conseguir se relacionar, ela não vai conseguir se expressar, ela não vai conseguir fazer nada, né? Então, com o tempo, a tendência é realmente piorar. Então, a gente tem que começar a perceber, prestar atenção e evitar muitas coisas, né, que poderia acontecer lá na frente. Às vezes a gente pode evitar com a conversa, com o diálogo, que eu sempre falo, né, dos pais, conversem com seus filhos. Tudo bem, você chamou atenção, você colocou limite em alguns comportamentos adequados, mas tira um tempo para conversar, para procurar entender o que ele está pensando, como que ele está vendo a vida, como que ele está lidando com os seus problemas. E começa a mostrar para ele formas de lidar, conta a história da sua vida, usa outros recursos, né, que for preciso, mas se conecte com os seus filhos.
Porque nessa conexão você vai saber como que ele está sabendo lidar com as situações, se ele está te escondendo, se não está, e como que ele está reagindo, e não ter aí um abalo muito grande emocional que posteriormente, se não tratado, pode vir até uma depressão. Uhum. Muito bem, tá aí, né? A Aline, nesta sexta-feira, mais alguma colocação? Aline, para hoje ou para hoje é só? Não, para hoje é só. Aí eu já quero dizer às pessoas, né, que a gente está no setembro amarelo, então uma fala que todo mundo vai falar um pouquinho mesmo sobre saúde mental, o estado emocional, prevenção ao suicídio. E a gente já tem a Fernanda, psicóloga, né, que vem aqui na rádio. Então eu e ela estamos com a parceria de um dos meus programas, né, na sexta-feira, no dia 30, a gente participar junto e tirar mais dúvidas ainda do pessoal. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, pode estar me mandando para a gente preparar, mas a gente vai abordar assim mais profundamente, né? Porque é uma área que o psicólogo consegue abordar muito melhor e com uma forma muito mais profunda, né? Eu falo uma forma mais abrangente do desenvolvimento humano, envolvendo ali a aprendizagem, mas que a psicóloga vai conseguir abordar ainda melhor. Muito bem, tá então, né? Então até a próxima semana que vem, né, Aline? Até, a gente volta. Obrigada. Tá aí, gente, já 9h56 aqui em Rio Paranaíba. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo comercial.